Olá, eu sou a doutora Kelly Lenz, especialista em estética avançada, e este é o canal onde você encontra tudo sobre o fantástico mundo da estética. E no vídeo de hoje a gente vai falar então sobre a prescrição estética. Você sabe exatamente o que você pode e o que você não pode prescrever dentro da estética? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber, tudo que você pode e o que não pode fazer para trabalhar com completa segurança dentro da prescrição e alavancar muito seu faturamento com isso. Primeira coisa que nós precisamos saber dentro da prescrição estética é diferenciar medicamento, cosmético e dermocosmético. Então, o que é o medicamento? O medicamento é aquele que precisa de uma receita. Então, algumas profissões estão habilitadas a essa prescrição e outras não. Então, resumidamente, médicos, dentistas e médicos veterinários. Esses profissionais, então, eles têm habilitação para receitar. Então, o medicamento é receitado para doenças. E nós não trabalhamos com doenças. Nós, a estética, trabalhamos com beleza. Agora vamos, então, para os cosméticos. O que são os cosméticos? Cosméticos são substâncias em uma formulação que não tem ação terapêutica. Ou seja, eles não exercem ação sobre nenhuma doença. Eles não têm poder de medicamento. Então, o cosmético, ele serve simplesmente com finalidade estética. Por isso que muitas profissões podem trabalhar com a prescrição dentro da estética de forma segura, que a gente vai falar ao longo do vídeo, porque cosmético não tem ação terapêutica, ok? E agora, o que são então os dermocosméticos? Os dermocosméticos são cosméticos que já possuem algum ativo com ação terapêutica. Então, essa é a diferença. Algumas profissões, vocês vão ver que podem trabalhar com dermocosméticos e outras apenas com cosméticos e outras com todos, medicamentos, cosméticos e dermocosméticos. E uma das coisas que mais acontece são profissionais que não têm esse conhecimento e acabam trabalhando de forma arriscada, prescrevendo o que não pode. Agora que você já aprendeu a diferença entre cosmético, dermocosmético e medicamento, vamos abordar então a regulamentação de cada classe profissional para vocês entenderem quem pode prescrever o que e quanto, ok? Começamos então pela medicina. O que os médicos podem prescrever? Então, segundo algumas legislações, algumas normas, algumas resoluções, os médicos podem prescrever dermocosméticos, cosméticos e também medicamentos. Eu anotei aqui para não esquecer das leis. Lei 12.842 de 2013. Então, essa lei, ela trabalha, ela define, então, o que é a prescrição terapêutica. Então, essa é uma das leis que regulamenta normatiza a prescrição médica. Depois nós temos duas RDCs, 67 e 87, que também trabalham regulamentando essa prescrição, tanto de produtos industrializados ou manipulados pela classe médica, tanto de cosméticos, dermocosméticos ou medicamentos. E nós temos ainda a resolução 2299, que regulamenta a atuação dos médicos na estética. Então, esse é o amparo legal que o Conselho Federal de Medicina dá aos médicos para que eles possam prescrever todo tipo de produto de substância, tanto industrializada quanto manipulada, com ação de cosméticos, dermocosméticos ou medicamentos, ok? Então, a profissão está apta para fazer qualquer tipo de prescrição e está amparada por essas leis. Segunda classe profissional, farmácia. O que os farmacêuticos estetas podem prescrever? Segundo, então, algumas resoluções do Conselho, como a Resolução 645, ela define que farmacêuticos estetas podem prescrever cosméticos e dermocosméticos dentro do âmbito da sua profissão. Ou seja, que não ultrapasse esse limite de cosmético e dermocosmético para medicamento. Então, farmacêuticos podem prescrever cosméticos e dermocosméticos desde que não tenha ação de medicamento, que seja para tratar doenças, ok? Terceira profissão, biomedicina ou biomedicina estética. Aqui a gente tem que prestar atenção um pouquinho
que algum tempo atrás a biomedicina sofreu uma atualização no currículo. Então, os biomédicos que se formaram antes dessa atualização, eles não saíam com habilitação para trabalhar com estética, ou seja, não saíam biomédicos estetas automaticamente. Então, precisaria fazer uma pós-graduação para assim se tornar capacitado e habilitado para trabalhar dentro da estética e trabalhar com prescrição, inclusive. Depois dessa mudança do currículo, automaticamente o biomédico já sai com habilitação para trabalhar em estética, porque foram acrescentadas algumas disciplinas dentro da graduação que fazem que esse profissional já saia habilitado para trabalhar com estética. E o que diz o conselho, então? O Conselho de Biomedicina tem a Lei 241 de 2014, que regulamenta a ação do biomédico na estética, e regulamenta a prescrição. Então, os biomédicos estetas também podem prescrever cosméticos e dermocosméticos, mas não podem prescrever medicamentos. Essa prescrição tanto faz se for de produtos manipulados ou de produtos industrializados, desde que não infrinja o principal ponto, que é não pode ser medicamento. Então, nós ficamos no âmbito da estética, trabalhando com cosméticos ou dermocosméticos. Próxima profissão, enfermagem. Enfermeiros estetas. O que eles podem ou não prescrever? Da mesma forma que farmacêuticos, da mesma forma que biomédicos, os enfermeiros estetas podem prescrever cosméticos e dermocosméticos, e eles estão amparados pela resolução 727 de 2022 do COFEN, que diz que eles podem então prescrever cosméticos e dermocosméticos manipulados ou industrializados, também com a mesma regra das demais profissões, desde que não tenham finalidade terapêutica, ou seja, não seja para tratar doenças, tem que ficar no âmbito da estética. Então, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros podem prescrever dermocosméticos e cosméticos. Medicina pode então prescrever cosmético, dermocosmético e medicamentos. Próxima profissão, cirurgiões dentistas ou os odontólogos. O que eles podem ou não prescrever? Eles têm mais ou menos a mesma base legal que tem a medicina. Então, os cirurgiões dentistas, eles podem trabalhar com cosméticos, dermocosméticos e também com medicamentos, desde que seja dentro da sua área. Então, não é porque um dentista pode prescrever um medicamento que ele vai, por exemplo, prescrever um medicamento para a circulação das pernas. A área dele é a área de face e pescoço. Então, ele precisa atuar dentro dessa área, senão ele está fugindo do amparo legal que ele tem. E esse amparo legal é a Lei 5.081 de 1966, então é uma lei velha, tá? Que regulamenta a prescrição de medicamentos para os dentistas. E também nós temos a Resolução 198 de 2019. Aí entra então a harmonização facial. Aqui os dentistas recebem então a habilitação para trabalhar com a estética, com a harmonização orofacial. E aqui engloba então a prescrição de ativos. Então eles podem prescrever ativos cosméticos, dermocosméticos e medicamentos, respeitando o âmbito da sua profissão, ou seja, tratamento de face e pescoço, diferente da medicina, que pode fazer o mesmo, as mesmas prescrições, cosmético, dermocosmético, medicamentos, mas podem fazer essas prescrições para o corpo inteiro, facial, corporal, capilar. Então, os dentistas, eles ficam mais limitados à região de face e pescoço. Agora nós vamos para uma profissão que dá o que falar, principalmente quando se trata de legislação, que são esteticistas, ou técnicos em estética, ou estetocosmetólogos, ou tecnólogos em estética. Por que acontece isso? Porque essa classe ainda não tem um conselho. E quando não tem um conselho, ela fica como se ficasse sem amparo legal, sem base jurídica para ser amparado. Então, até agora, o que nós temos para a estética é que sim,
Eles podem prescrever, esteticistas e estetocosmetólogos podem prescrever ativos cosméticos, ou seja, que não tenham finalidade nenhuma terapêutica e nem medicamentosa. E eles estão amparados por uma lei, que é a Lei 13.643 de 2018, que regulamenta a profissão dos esteticistas, dos técnicos em estética e dos estetocosmetólogos. Então, nessa lei, diz o que eles podem ou não fazer, quais os procedimentos que podem ou não fazer, se eles podem ser responsáveis por clínicas ou não podem. Então, essa lei abrange todas essas questões e regulamenta a ação do esteticista. Então, mesmo sem conselho, eles estão amparados por essa lei, né? Essa lei de 2018 que regulamenta a profissão e permite sim que eles prescrevam produtos cosméticos. Então, são produtos que não têm ação medicamentosa nem ação terapêutica, apenas ação na estética. E quando a gente fala assim em ativos que têm ação medicamentosa, ação terapêutica ou ação só estética, a gente está falando, por exemplo, assim, um ácido hialurônico. Quando eu prescrevo um ácido hialurônico para o meu paciente, eu não estou esperando que ele se cure de uma doença ou que eu trate alguma doença que ele manifeste. Aqui eu quero o quê? Hidratação na pele. Então, este é um ativo que não tem ação terapêutica, não tem ação clínica e não tem ação medicamentosa. É um ativo que tem ação estética, para melhorar a hidratação da pele. Então, um exemplo para vocês terem claro qual é a diferença. Agora, por exemplo, eu quero fazer um peeling no meu paciente e eu vou precisar de um ácido retinóico a 8%. É um ácido para peeling e ele é bem concentrado. Qualquer um vai poder prescrever? Não, aqui a gente já entra numa outra classe. Aqui eu já entro numa classe de peelings que vão fazer descamação da pele. Próxima profissão, fisioterapia. A fisioterapia já tem uma especialidade, que é a fisiodermatofuncional, que habilita então o fisioterapeuta a trabalhar com a estética, mas com alguns ajustes, alguns limites. Então, o que diz a lei? Vocês vão ver que todas essas leis que a gente falou aqui, se vocês forem atrás delas, elas são bastante complexas e muitas vezes elas são conflituosas. Às vezes existe uma lei, existe uma resolução, depois existe um acórdão, depois existe uma RDC. Então, são vários patamares para a gente chegar numa lei. Então, enquanto isso, vão sendo liberadas essas RDCs, essas resoluções, e muitas vezes dá conflito com a legislação de um conselho com o outro, ou com uma lei que já existe em relação a essas RDCs que vão sendo liberadas. O que aconteceu com a fisioterapia dermatofuncional? O que diz na lei? Que eles podem indicar produtos de venda livre. Ou seja, aí como é que fica a interpretação? Venda livre é qualquer produto que não precise de receita médica. Então quer dizer que eles podem prescrever. Podem prescrever desde que não tenha ação terapêutica. Eles têm então a regulamentação através do COFITO, por exemplo, a resolução número 362 de 2009. Então, regulamenta a ação do fisioterapeuta na área dermatofuncional com reabilitação, mas ele não menciona a autorização para trabalhar com prescrição estética. Então, aqui a gente já tem uma limitação dentro dessa resolução. Depois nós temos uma outra resolução, que é a 402 de 2011, que diz que eles podem usar cosméticos e dermocosméticos, mas não podem manipular, não podem prescrever, tá? E depois nós temos então a Lei 8.856 de 94, que define que o fisioterapeuta não pode prescrever medicamentos manipulados. Então vocês veem que alguma lei pode se sobrepor à outra e alguma pode entrar em conflito com a outra, porque essa é uma área que está em crescimento exponencial. Todas as classes querem prescrever. Agora nós temos uma novidade da fisioterapia dermatofuncional que foi do ano passado, que foi o acórdão 735. Esse acórdão, então, ele regulamenta que os fisioterapeutas podem prescrever fitoterápicos. Então, o que é isso? Aqui a gente pode entender que eles podem trabalhar com nutracêuticos.
Então, embora não possam prescrever fórmulas tópicas, eles podem prescrever fórmulas manipuladas via oral. Então, quando a gente vai falar num próximo momento de nutracêuticos, a gente vai falar de fitoterápicos, porque a grande parte dos nutracêuticos que nós temos disponíveis hoje, que nós usamos, eles são de origem vegetal. Então, sim, é uma vantagem então para o fisioterapeuta dermatofuncional esse acórdão de poder trabalhar com prescrição de fitoterápicos. Próxima profissão, biologia estética. Aqui nós temos então um passo para frente e um passo para trás. O que aconteceu? Um período atrás, o Conselho de Biologia conseguiu a liberação para que os biólogos trabalhassem com a estética. E conseguiu várias liberações, inclusive que eles trabalhassem com injetáveis, com prescrição. Só que o que aconteceu? Eles deram um passo atrás. Então, resolveram que o biólogo não podia trabalhar com a parte estética através da lei número 6.684, que regulamenta que a ação do biólogo é restrita a áreas como meio ambiente, biotecnologia e saúde. Então, não cita a estética. Então, biólogo, infelizmente, está, neste momento, impossibilitado de trabalhar com a estética e automaticamente impossibilitado de prescrever dermocosméticos e também nutracêuticos. Tanto balanço agora nessas legislações, tanto sobe e desce, porque tá uma briga de foice. Todas as profissões querem ter essa liberação para a prescrição, mas tem mercado para todos. Tem mercado para todos. A estética é um dos setores que mais cresce no Brasil e no mundo. Tem espaço para todos, mas é óbvio, o profissional que se diferenciar, se destacar, entregar um resultado completamente acima da média, ser reconhecido por esse tipo de resultado, ele vai gerar autoridade. Ele vai mudar o seu posicionamento e automaticamente, ao ser reconhecido como um profissional diferenciado, o seu faturamento vai alavancar. Isso é uma consequência. Isso é uma bola de neve que só tende a crescer. Quanto mais você se posiciona, quanto mais você é visto como uma autoridade, mais pacientes você vai ter. E quanto mais você fidelizar os seus pacientes, ou seja, entregando resultados que os pacientes esperam, mais recorrência você tem. Então você não perde aquele paciente, o paciente retorna para você sempre. E isso gera lucratividade, principalmente a previsão de lucratividade, né? Não fica correndo atrás da máquina e sempre tentando correr atrás do paciente. Então você consegue fidelizar e assim, como consequência, aumentar o seu faturamento. Quando a gente fala em prescrição estética, que todo mundo quer prescrever, que a gente já falou antes, em diferenciar o que é um medicamento de um cosmético, de um dermocosmético, eu trouxe alguns exemplos aqui para deixar claro, né? Deixar bem elucidado para vocês o que é o quê. Então eu coloquei, por exemplo, aqui, hidratantes, ácido hialurônico, depantenol, ceramidas. Então esses ativos, eles não têm ação terapêutica. Eu posso usar eles como cosméticos. Então todas as profissões que têm habilitação para trabalhar com a estética podem prescrever hidratantes. Outra classe, antioxidantes, vitamina C, vitamina E, resveratrol. Então esses são antioxidantes maravilhosos que todo mundo pode indicar, todo mundo pode prescrever. Todo mundo pode prescrever um home care com esses ativos para o seu paciente e só vai estar trazendo benefícios. Então a gente trabalha dentro da legislação, dentro da legalidade e não entra na área que não é a nossa. Então a gente trabalha só com ativos que são cosméticos. Outro, clareadores. Nós temos vários clareadores que não são medicamentos e que realmente entregam um resultado muito poderoso, principalmente no tratamento de melasma, que é muito difícil a gente conseguir tratar com produto industrializado, porque eles têm pouca concentração de ativos. Agora, com produto manipulado, eu posso mexer nessa concentração, eu posso brincar com essa concentração. Por exemplo, ácido cógico, o arbutin, a niacinamida, todos esses ativos a gente pode usar em várias concentrações. Então eu posso brincar de mesclar esses ativos
e fazer fórmulas específicas para cada paciente. E eu estou trabalhando dentro da legalidade, porque eu estou trabalhando apenas com cosméticos. Outro, rejuvenescedores. Eu tenho os peptídeos, eu tenho silício, eu tenho colágeno hidrolisado. Então, tem vários, tem o DMAI, eu tenho vários tipos de ativos que têm ação rejuvenescedora, que não tem ação terapêutica medicamentosa. Então, eu posso usar esses produtos tranquilamente, que eu vou estar trabalhando dentro do que a lei me permite. Então, eu vou estar trabalhando de forma segura. E como eu citei os que a gente pode prescrever, né, dentre clareadores, hidratantes, rejuvenescedores, a gente tem ainda os calmantes, né, que aí entra, por exemplo, aloe vera, camomila, lantoína, os extratos glicólicos, aveia, que ajudam a acalmar a pele, a recuperar a barreira. Nós temos ainda os esfoliantes, que a gente pode trabalhar tranquilamente. Então a gente tem os esfoliantes físicos, químicos, enzimáticos, que a gente pode trabalhar sem problema nenhum. Aí nos esfoliantes enzimáticos entra a bromelina, a papaina, que são substâncias naturais dos alimentos. Podemos trabalhar com eles tranquilamente. Assim como nós falamos o que a gente pode prescrever, eu vou dizer para vocês aqui o que vocês não podem prescrever. Que daí vocês vão estar saindo fora da normatização do conselho. Então, se você não é médico ou dentista, o que você não pode prescrever? Os principais, tá? Que eu trouxe aqui para dar um panorama geral para vocês. Hidroquinona acima de 4%. Então, a hidroquinona, ela é uma substância que até 4% ela é considerada como um ativo cosmético. A partir de 4%, então, ela pode ter uma ação terapêutica. Então, aí já não compete mais a prescrição. Ácido retinóico acima de 0,5%. Então, um ácido acima de 0,5%, no caso, ele vai ter uma ação que passa de ser cosmético. Ele vai ser um peeling. Então, não é toda a profissão que pode prescrever esse ativo nessa concentração. Então, se limitem dentro da sua regulamentação até o 0,5%. Corticoides tópicos e orais. Então, corticoides são medicamentos e nós não trabalhamos com medicamentos, não prescrevemos medicamentos, tá? Então, estão fora. Ah, mas o paciente teve uma alergia. Trata ele com aloe vera, com camomila. Não adianta querer entrar com corticoide porque você não pode prescrever, não tem habilitação para prescrever. Ah, mas eu queria indicar uma betametasona, uma desonida. Não pode, não tem habilitação. E estaria exercendo a medicina de forma ilegal, tá? Hormônios e anabolizantes. Também não podemos trabalhar com prescrição de hormônios. Então, tá fora da nossa alçada porque deixa de ser estética. Acaba mexendo no eixo endócrino do corpo e isso tá fora da nossa alçada. Anestésicos. Aqui nós temos um ponto bem crítico, porque nós sabemos que nós precisamos dos anestésicos. Só que os anestésicos variam muito. Existem vários tipos de anestésicos e cada um tem a sua concentração. Então esse tema eu vou deixar para um próximo vídeo que eu vou falar para vocês só sobre os anestésicos. Mas o que a gente tem que ter em mente agora é que se a gente conseguir usar só o anestésico mais básico possível, melhor. Lidocaína a 2%. Tá perfeito. Mais do que isso, a gente corre o risco de acabar usando um anestésico que a gente não tem liberação. Então permaneçam aí, tá? Com anestésicos já aconteceu casos, vou citar dois aqui para vocês. Casos que foram muito complexos. Então teve um rapaz que em Minas Gerais que foi fazer uma tatuagem e o profissional usou um anestésico para fazer a tatuagem e usou um anestésico numa base transdérmica. Então, dentro das bases que nós temos para trabalhar, a gente tem aquelas bases que ficam na superfície da pele, creme, gel, loção, e tem aquelas bases que são bases transdérmicas que elas levam os ativos até a corrente circulatória. E o que aconteceu então, principalmente nesse caso? Então, era uma área muito grande, com grande concentração de anestésico, que essa profissional usou nesse paciente e acabou entrando para a corrente circulatória e o rapaz, o paciente então, foi internado porque teve uma parada cardiorrespiratória. E depois aconteceu também no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, um caso
de uma profissional que era habilitada a trabalhar com anestésicos, mas não em base transdérmica. Base transdérmica leva para corrente circulatória. Base transdérmica é para usar hormônios, por exemplo, para carregar ativos que a gente quer que vá para a corrente circulatória. E isso a gente não quer, porque nós trabalhamos com estética, nós trabalhamos por fora. A prescrição que nós precisamos fazer é de substâncias que fiquem na pele, não que penetrem para o sangue. E o que aconteceu então? Ela estava fazendo alguns procedimentos em mais de uma região do corpo, talvez facial e corporal, e aplicou então esses ativos anestésicos em altas concentrações numa base transdérmica. O que aconteceu? Passou, né, das primeiras camadas da pele, foi parar na corrente circulatória e levou uma das pacientes a óbito, a outra teve uma parada cardiorrespiratória, mas ainda sobreviveu. Mas pensa no incômodo e ela ficou abalada, né, e ficou queimada, e ela não vai mais poder trabalhar como ela trabalhava antes, nunca mais, porque ela ficou muito conhecida como aquela profissional que fez aquela intercorrência, que gerou aquele erro que fatalmente levou à morte um paciente. Então isso é muito perigoso. Então coisas que a gente não pode prescrever, a gente não prescreve, tá? Produtos que a gente não pode trabalhar, a gente não vai trabalhar. Assim foi o caso também recente, que vocês devem lembrar, do fenol. O que aconteceu? O fenol é amplamente utilizado há muitos e muitos anos na estética. Ele é um ativo maravilhoso como rejuvenescedor. Mas o fenol é para uso médico, porque ele é cardiotóxico, é nefrotóxico. Quando se aplica um fenol no paciente, ele tem que estar monitorizado. Ele tem que estar com eletrocardiograma, tem que estar medindo a pressão arterial, então ele precisa estar num ambiente hospitalar. E o que aconteceu? A banalização e acabou que profissionais sem habilitação, sem capacitação, sem graduação começaram a usar. Como foi o caso daquela esteticista que nem era esteticista, né? Que ela lesionou a pele do paciente ainda primeiro, depois aplicou o fenol. E o que aconteceu? O fenol foi parar na corrente circulatória. Então ele teve uma parada cardiorrespiratória porque o fenol é cardiotóxico. Então, infelizmente, levou o paciente a óbito, fazendo com que o fenol fosse proibido a comercialização e o uso no Brasil. Então, se a gente souber trabalhar dentro da legalidade, dentro da liberação que cada conselho de classe libera, a gente não vai ter problema. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou ensinar vocês a trabalhar dentro do que vocês podem, dentro daquilo que vocês não vão ter incômodo, dentro do que vocês vão trabalhar com segurança total. Para trabalhar com essa segurança total, eu vou te dizer 3 coisas que você não pode cometer em hipótese alguma. Então, esses 3 erros você não pode cometer. Primeiro erro: prescrever substâncias que você não domina completamente o mecanismo de ação. Então, se você não sabe como aquele produto vai agir, aquela substância vai agir naquela pele, você não prescreve. Trabalha só com o que você tem domínio completo. Que você saiba como ela age, o que ela vai fazer na pele, até que camada vai chegar, e se por acaso der uma intercorrência, como uma hipersensibilidade, como que você vai tratar. Então, se você souber manejar tudo isso, dominar a ação dessa substância, ok. Caso contrário, então, não trabalha com ela, não prescreve ela. Segundo, indicar produtos que não sejam específicos para aquele tipo de pele. Então, você precisa dominar isso. Um principal exemplo que eu vejo muito acontecer é, por exemplo, pessoas indicarem ácido glicólico, que ele é um cosmético, a gente trabalha ele como cosmético, mas para um fototipo muito alto. Então, pele morena escura, pele negra, o ácido glicólico não é bem-vindo. Pode gerar hipopigmentação ou hiperpigmentação. O que é isso? Falta de conhecimento. Então, o produto certo para a pele errada. Então, cuidado, sempre saber se aquele ativo que você está prescrevendo é adequado para aquele tipo de pele. Ou então, uma pele com rosácea, tem alguns ativos que não são bem-vindos. Uma pele que já está sensibilizada, que ela é reativa, alguns ativos não são bem-vindos. E isso tudo você tem que saber, tá? Cuidado na prescrição. O ativo pode ser ótimo, pode ser o ativo certo,
mas não para aquele tipo de pele. E o terceiro ponto que você não pode nunca chegar ao ponto de acontecer é prescrever ativos que você não tem amparo por lei. Então, aquilo que a gente falou desde o início, cosméticos são uma coisa, dermocosméticos são outra e medicamentos são outra. Então, se você trabalhar sempre dentro do que você tem liberação para trabalhar, para prescrever, você vai estar trabalhando de forma segura. Então, trabalhe sempre dentro da legalidade, que você vai trabalhar tranquilamente, vai ter sempre uma boa noite de sono. E essa segurança é o que vai fazer você se diferenciar dos demais profissionais. Porque grande parte dos profissionais que trabalham com prescrição e não dominam completamente essa área, eles acabam incorrendo em algum desses erros que a gente citou anteriormente. Então você não pode correr esse risco. Então, voltando, o que você precisa saber? Precisa saber toda a regulamentação da sua profissão. O que você pode e o que você não pode prescrever. Então, isso aí, sem dúvida, é imprescindível. Dominar os ativos. Tudo que você for prescrever, você tem que ter domínio completo, conhecimento completo sobre aquele ativo. Dica que eu dou para vocês aqui: façam parcerias com outros profissionais, trabalhem de forma multidisciplinar. Então, façam parcerias com médicos, com farmacêuticos, com dentistas, principalmente com o farmacêutico da farmácia de manipulação. Faça parceria com uma farmácia de manipulação. Eu sempre digo, todo mundo gostaria de ter um farmacêutico para chamar de seu, porque ele vai te ajudar na hora de montar fórmula, vai te tirar dúvida. Se você prescrever algum ativo que não combina com outro dentro daquela fórmula, o farmacêutico vai entrar em contato, vai te sugerir alguma alteração. Então tenham essa parceria que você só tem a ganhar. E muitas farmácias ainda dá para fazer parceria e trocar por desconto. Quanto mais você prescreve, mais você tem benefícios. E todo mundo sai ganhando. O teu paciente sai ganhando porque você entrega um resultado completamente acima da média e você vai ser reconhecido por isso. Vai se tornar cada vez mais referência na área. Você ganha, a farmácia ganha. Todo mundo ganha com isso. Então é muito bom trabalhar em parceria. Infelizmente, algumas profissões nicham muito e acham que podem crescer sozinhas. E não é verdade. Todas as profissões, elas precisam uma da outra, elas se complementam. E o ideal é trabalhar em parceria. Trabalhar fazendo essa interdisciplinariedade com os demais profissionais. E agora que já falamos então do que é cosmético, dermocosmético e medicamento, já falamos das profissões, o que cada uma pode e o que não pode. Agora a gente vai trazer, só para vocês terem uma ideia de como é que acontece isso no Brasil, quais são os órgãos que regulamentam o comércio, a distribuição e a manipulação de produtos no Brasil. Então nós temos dois órgãos principais. Nós temos a Anvisa. A Anvisa regula e fiscaliza a fabricação, comercialização e manipulação de cosméticos, medicamentos e produtos magistrais, que são os manipulados. Normatiza também as boas práticas de manipulação pelas farmácias de manipulação, define quais substâncias podem ser usadas e quais as suas concentrações, e as principais normas são uma RDC 67, a 21 e a 29. Então a Anvisa é o principal órgão regulador da prescrição estética dos ativos que podem ser usados e comercializados na manipulação. E depois nós temos o MAPA. O MAPA serve para regulamentar aqueles ativos que são de origem animal. Então, entra aí a Anvisa e o MAPA como os nossos órgãos reguladores da comercialização e distribuição e uso de produtos manipulados. Então, meus queridos, chegamos ao fim desse vídeo. Eu tenho certeza que você deve ter tirado um bom proveito de todo esse conteúdo, porque foi bastante informação e eu tenho certeza que muitas dessas informações você não tinha nem ideia. E agora você tem. Então, lembra sempre, nós da estética, trabalhamos com estética. Então, cada macaco no seu galho, né? Não vamos trabalhar com produtos que não são liberados para a gente trabalhar, mas trabalhamos sim com produtos que são liberados, com os cosméticos ou dermocosméticos, dependendo da formação, dependendo do conselho, né? E assim a gente consegue melhorar muito o resultado que a gente entrega. O nosso paciente vai reconhecer, vai ser fidelizado, consequentemente vai melhorar o teu posicionamento
e automaticamente tudo isso vai gerar um aumento do teu faturamento. Então você que é profissional da estética, que ainda não trabalha com prescrição porque não tem conhecimento, chegou a sua hora de investir. Se esse conteúdo te ajudou, se você gostou desse vídeo, deixa um like, ativa o sininho para receber as notificações, porque nós temos muitas novidades sempre, e compartilha, envia para algum colega, para algum amigo que precisa saber de todo esse conteúdo que você ficou sabendo hoje. Eu te espero no próximo vídeo.